Ok, vamos prosseguir. Estamos falando da tradição crítica de análise social, daí as referências de Marx no primeiro momento. No segundo momento, a referência da primeira geração de escola de Frankfurt, que volta, né, um pouco antes dos anos 20, e com isso eu quis lhes mostrar todo um trabalho de organização, de renovação, atualização dos rudimentos, né, de uma análise crítica, agora uma teoria crítica da sociedade. E é a partir, ou são a partir dessas bases, que esse primeiro coletivo de analistas críticos busca entender o processo, como eu chamei anteriormente, o processo de recrudescimento, de acentuação do ódio. Processo que, inevitavelmente, enfim, talvez não seja a melhor expressão, mas que historicamente redundou em um gatilho, uma alavanca para o aumento, a acentuação das vulnerabilidades. Tá? Então é como se a indagação de fundo fosse algo equivalente a como a sociedade alemã ou como a sociedade europeia acaba aderindo a discursos de ódio, acaba aderindo a propostas tão totalitárias, racializadas, pautada, né, em uma identidade nacional que expressa a moral, que expressa a tradição, que expressa o perfil de uma certa sociedade. Buscando respostas para essa indagação, esses autores, e particularmente um deles chamado Adorno, né, um crítico da cultura, né, um grande estudioso das artes, Adorno vai fazer toda uma reflexão, uma pesquisa de muitos e muitos anos em torno dos conceitos de indústria cultural e de massificação social. E temos aí uma chave até hoje importantíssima para entender esse processo, né? Tratando diretamente da questão das vulnerabilidades e das políticas de proteção dos direitos humanos, todos vamos poder perceber o impacto disso na nossa reflexão direta. Tá? E o que o Adorno vai mostrar é muito simples, né? Indo direto aos pontos que nos interessam, ele vai considerar que no contexto da modernidade, sob o âmbito da revolução técnico-tecnológica, os produtos, os bens culturais passam a ter uma disseminação sem comparação com o que havia até então. Os bens ou produtos culturais, se a gente dispensa todo o aparato técnico-tecnológico, eles são realmente muito restritos. A gente só teria acesso, né, à música se a gente, né, descarta todo esse aparato técnico-tecnológico. A gente só teria acesso à música se a gente fosse presencialmente a um concerto de música, a um show, né? Ou se cada um de nós é um músico. Arte dramática, né? Você só teria acesso se você fosse ao teatro, né? A performance ao vivo, única, né? Com um aparato tecnológico, isso que vivemos. É o cinema, é a televisão, é a internet, né? E é claro que o acesso fica muito mais fácil.
Porém, né, e é aí que está a grande problematização do Adorno, com todo esse aparato técnico-tecnológico, com todos esses filtros, com todas essas lentes, pensemos na máquina fotográfica, na filmadora, na televisão, na internet, no telefone, e etc, etc. Né? Mas, segundo o autor, a partir do momento em que nós temos acesso a esses bens, a partir da mediação técnico-tecnológica, esses bens eles já se transformam, né? De uma forma muito ligeira, porque se mergulharmos nisso, a discussão toma outro rumo, mas de forma muito ligeira, é como se houvesse uma deturpação da própria aura dos objetos ou dos bens culturais, que mediatizados ou filtrados por todas essas lentes tecnológicas, eles acabam perdendo a sua alma, a sua essência, né? E se tornam objetos vazios. A ideia, de uma forma até grosseira, seria nesse sentido. E o grande problema, vai dizer Adorno, é que a revolução técnico-tecnológica decorre de um apelo muito forte ligado ao elemento da propriedade individual, do lucro. Né? Quer dizer que, quando se fala em indústria cultural, o objetivo, o verdadeiro objetivo, não consiste em disseminar a cultura, mas em se adulterar de alguma maneira aqueles bens ou produtos estéticos, culturais, artísticos, genuínos, né, de forma que eles se transformem em arte leve, arte de entretenimento. Né? É o que seria o que, né, designamos contemporaneamente como enlatados culturais. Quer dizer que a indústria cultural, na verdade, é um grande balcão de venda de produtos. Né? Só que esses produtos são anunciados e vendidos de uma forma muito sofisticada. Seria basicamente o que acontece quando ouvimos rádio, quando vemos televisão, quando vamos ao cinema, né? Porque todo esse aparato tecnológico traz, para ficar nos mesmos exemplos, por exemplo, particularmente a questão do cinema. Né? Eu considero que a experiência de frequentar o cinema é uma experiência agradabilíssima. Né? Todos vocês certamente têm, né, essa experiência, essa percepção. Hoje, em Belo Horizonte particularmente, né, para fazer uma análise bem localizada, o cinema basicamente se resume a uma franquia global. Né? Os cinemas de shopping, salas maravilhosas, confortabilíssimas, tecnologia de ponta, som e imagem como nunca se viu. Né? Me permitam uma provocação. O grande problema são os filmes, os famosos água com açúcar, completamente previsíveis. Né? Então, de uma forma um tanto provocativa, entenda onde eu quero chegar. Esses filmes, blockbusters, né, como dizem, campeões de bilheteria, sucesso total, né, muito revelador, quer dizer, todo mundo assiste. E o que o filme conta? O que o filme ensina?
Na verdade, quando eu digo, né, filmes água com açúcar, enlatados culturais, arte de entretenimento, é esse sentimento que nós, boa parte das vezes, temos, reproduzimos. A gente sai até satisfeito da sala de cinema, foi tudo ótimo, né? Na verdade rolou um verdadeiro piquenique, né? Da turma, da família, né? Muito bem acomodada ali. Mas o que o filme acrescentou? Possivelmente nada, né? E o filme é ação o tempo inteiro, movimento o tempo inteiro, muitas cores, luzes, etc, etc, etc. Bom, mas então qual foi o sentido daquilo? Por que ainda assim foi tão agradável? Porque subliminarmente aqueles filmes estão vendendo coisas. Coisas do tipo, né? Marcas de automóvel, marcas de roupa, marcas de bebidas, e por aí vai, inclusive dimensões corporais. Não falta gente no mundo contemporâneo que tem convicções malucas do tipo: se eu não tiver a boca igual a da fulaninha, eu não vou ser uma pessoa feliz. Ou se eu não tiver uma barriga de tanquinho igual a do fulaninho, eu não vou ser uma pessoa feliz. Ou seja, à medida em que a indústria cultural, com toda a sofisticação tecnológica, coloca esses produtos à venda de forma tão sofisticada, de modo a introjetar isso nas pessoas, as pessoas passam efetivamente a acreditar que precisam daquelas coisas para serem felizes, para serem melhores. Isso é o que a gente chama de massificação social. E a indústria cultural, o primeiro grande motivo que ela explora é exatamente o elemento do consumo. O consumo como necessidade. E todos vocês podem perceber o quão nós, pessoas, somos de alguma maneira impotentes, indefesos, vulneráveis em relação a esse apelo. Para que a gente não entre nessa onda, nessa viagem um tanto errada, né, de achar que precisa consumir isso ou aquilo para ser feliz, a gente tem que ser muito firme, a gente tem que ser muito autêntico, a gente tem que ser muito crítico. Mas o problema é que a gente está exposto à indústria cultural. Mesmo que eu não assista televisão ou ouça rádio, tudo aquilo vai repercutir e vai chegar até mim de alguma maneira. Tamanho poder dessa indústria cultural no mundo contemporâneo. E isso leva à ideia de massificação, que significa uniformização, homogeneização. Quer dizer, passa a haver uma tendência muito forte de as pessoas se sentirem respaldadas. E vão se sentir respaldadas se sentem em um ambiente confortável. Ou seja, junto com outras pessoas que na verdade são igual a ela, são iguais, que pensam como ela, que cultivam as mesmas experiências. E aí é que a gente tem um problema muito sério. É aí que encontramos o recrudescimento do ódio, a emergência dos totalitarismos. Porque um arranjo social ou um Estado totalitário, isso é muito básico, é o Estado ou a sociedade do pensamento único. Por isso total. E que, obviamente, não dá abertura, não oferece espaço para o diverso,
para as diferenças. É nesse sentido que o discurso dos direitos humanos pode ser capturado por nós como mais um elemento de massificação social, que atende uma função de subalternização, de neutralização das diferenças. Tá? É exatamente o desafio que Boaventura já expôs, no sentido de nos alertar, tá? Quanto àquela hermenêutica de suspeição relativa ao discurso dos direitos humanos. Tá? Bom, mas continuo na próxima aula, zelando aí pelos tempos médios dos vídeos.